promessa é dívida, hein? E estamos cumprindo neste exato momento aqui no Esporte em Foco, especial, direto do Rio de Janeiro. Ao meu lado, Juninho Pernambucano, o reizinho da colina, ídolo do Vasco da Gama e, por que não, do futebol brasileiro. Vamos, como prometido na semana passada, bater um papo com o Juninho, falar sobre a carreira vitoriosa deste excepcional jogador, exemplo como jogador e pessoa fora de campo. E, além de tudo, amigo do nosso grande Cláudio Caçapa, que foi quem, aliás, Juninho, e eu agradeço muito a partir de agora, diante das câmeras, quem intermediou essa possibilidade da nossa equipe vir ao Rio e que você nos atendesse. Então, muito obrigado ao Cláudio Caçapa, seja bem-vindo a Lavras e região no programa Esporte em Foco, Juninho. Obrigado, um prazer. Caçapão, meu grande amigo, vivemos grandes momentos juntos e foram momentos vitoriosos. Eu acho que atingimos o melhor da nossa carreira juntos, tanto ele como eu, no Lyon. E são boas recordações, tempos bons e um grande abraço para ele também. É um prazer para mim participar. Beleza. Juninho, vou começar do momento atual, para a gente ir voltando aí no tempo, se você me permitir. Tranquilo. Ainda é possível o torcedor do Vasco, torcedor brasileiro de um modo geral, ver você atuando em 2014 ou realmente já é uma coisa que você já bateu o martelo, vai se aposentar mesmo no final do ano? Não, eu não tenho essa certeza ainda de anunciar que eu vou parar de jogar profissionalmente no final do Campeonato Brasileiro. Existe essa possibilidade. Eu ainda me sinto bem, eu ainda me sinto capaz de ajudar e de ajudar em alto nível, isso que é mais importante, mas é claro que hoje o desgaste ele é muito grande, são muitos jogos, o nosso calendário ele é muito apertado, já são várias semanas que a gente joga quarta, que a gente joga domingo, quarta, domingo, e acho que o futebol perde espetáculo com isso, não só um jogador da minha idade, mas todos os jogadores têm dificuldade de recuperar, até pela distância do Brasil. Então, é aquela eterna discussão, são muitas competições e todas elas com a mesma pressão, com a obrigação sempre de ganhar. Então, assim, a tendência é essa, que eu realmente faça a minha última competição profissional, mas eu vou esperar até o final do campeonato para anunciar essa minha decisão. Você é ídolo de uma das grandes torcidas do futebol brasileiro, né? Torcida do Vasco, apaixonada, inclusive em Lavras e região, muitos vascaínos. O pessoal ficou eufórico ao saber que a nossa equipe estaria aqui. Tenta descrever pra gente essa sensação sua de ser um ídolo, estar entre os maiores do Clube de Regatas Vasco da Gama. Qual o seu sentimento sempre ao entrar em São Januário e ver o carinho dessa torcida do Vasco, por onde quer que você vá? Olha, isso é muito bom. É aquela parte que eu sempre falo que não tem preço, né? Isso você conquista com muito suor, com muito trabalho, mas ao mesmo tempo, assim, eu nunca consegui lidar muito bem com essa situação, porque eu acho que existe o lado humano também. Então, um atleta que consegue diferenciar isso, e isso foi sempre que eu tentei. Nunca esquecer que eu sou um ser humano igual aos outros, em que eu tenho minhas deficiências, que eu tenho meus defeitos. Eu sempre tentei pensar muito nisso porque eu sou um pai de família, tenho 3 filhas e tem um limite onde você pode chegar e aceitar essa, eu diria assim, uma idolatria. Mas é claro que é gratificante, é claro que você tem um reconhecimento de uma massa, de uma torcida que é muito grande, fazer parte de uma história de um clube que tem mais de 100 anos. Assim, minhas filhas já acompanham isso, eu espero que meus netos vejam também. Realmente fica para a história e sempre foi um dos meus objetivos, mas eu nunca parei muito para pensar e aproveitar dessa situação, porque acho que eu quero sempre crescer. Eu também sou um atleta em que eu me pergunto todo dia. Hoje são 2 perguntas, né? Eu me pergunto se eu estou fazendo o meu melhor e se eu ainda posso fazer algo pelo futebol. Então, eu sou assim para crescer e para melhorar sempre, mas é claro que eu me sinto honrado, me sinto privilegiado por fazer parte da história do Vasco. Separei uma pergunta aqui que eu acho que todos nós sabemos da sua resposta. Seria o seguinte: o que te marcou mais? Aquele gol no Monumental de Nunes, semifinal da Libertadores de 98, ou a virada histórica da Mercosul? Acredito que seja a primeira, mas queria que você falasse um pouquinho sobre as duas. O primeiro ele marcou mais porque foi um feito meu individual, num jogo em que as coisas não caminhavam como a gente esperava e tudo caminhava para uma eliminação, ou então eles estavam dominando o jogo na hora que saiu a falta, aos 38 do segundo tempo, aquela famosa falta, que se tornou música, que se tornou homenagem. E, assim, aquele momento foi histórico, eu diria assim, na minha história pessoal também, mas eu sempre pensei muito no coletivo. A virada da Mercosul
foi porque, eu sempre contei isso, nós vimos de uma sequência de perder jogos em final. Nós éramos campeões brasileiros em 97, Libertadores em 98, Carioca e Rio São Paulo, mas a gente veio perder no final do Mundial, perdeu para o Real Madrid, perdeu para a final do Rio São Paulo para o Palmeiras, perdeu de goleada, né? Perdeu o Carioca para o Flamengo. Então, eu não aceitava muito aquela cobrança de vice, porque nós éramos campeões também. E chegar na final é importante. Então, o Vasco tinha uma geração forte, que a rivalidade com o Flamengo fez com que tentassem diminuir os feitos do Vasco. Então, eu me incomodava muito com aquilo, porque eu não aceitava e não achava que era verdade. Eu achava que nós tínhamos muito mais coisas boas do que ruins, porque perdemos as finais. Então, aquela Mercosul, no primeiro eram 3 jogos, ou poderiam ser 2. Então a gente ganhou o primeiro 2-0 em São Januário, foi um gol meu e um do Romário. No segundo a gente dominou completamente o Palmeiras e perdemos de 1-0. E aquilo já começou a bater uma certa dúvida. E você sair perdendo de 3-0 no terceiro jogo, porque o segundo jogo, se a gente ganha ou empata, se não me engano, a gente já era campeão. E a gente perdeu muitos gols. Se você vê os melhores momentos, foi incrível. Então a gente já teve aquela dúvida. Pô, será que a gente vai perder mais uma final? Então você tá perdendo 2-0, 3-0, a gente fez 3-2 quando eu bato no peito aquela situação para chamar o torcedor, era mais para dizer que aquilo ali não era um time de vice-campeão. Era um e ali time... tem um momento individual seu também. Também. Que é essa chamada mas ali eu considero que o Juninho Paulista e o Romário eles fizeram a diferença. A entrada do Viola foi fundamental também, eu já contei isso várias vezes, mas foi a vitória de um conjunto em uma vitória marcante que entrou para a história do clube, que também é gratificante para mim. Ali foi o seu amadurecimento, vamos dizer assim, falando de Vasco, né? Claro que o seu auge veio depois com o Lyon, nesse timaço, nessa era lá no Lyon. Mas você surgiu muito bem ali em 95, logo de cara, já mostrou o seu cartão de visita naquele belo gol contra o Santos, enfim. 97 era um time desacreditado, né? O Lopes chegou e armou o time de uma maneira fantástica. O Evair chegou, encaixou muito bem de novo com o Edmundo, enfim. Mas ali você ainda era um garoto que estava crescendo, buscando seu espaço. E 2000 você sente que foi ali já o seu grande momento na carreira, antes de ir para o Lyon e se consolidar? Antes de ir para o Lyon, eu considero que o meu ano de 99 ele foi espetacular no Vasco. Foi um ano em que eu joguei o ano inteiro, né? Eu fiz gol nas 2 finais do Rio São Paulo e foi o ano, assim, de uma afirmação pessoal, mas que eu já vinha como titular desde 97. Mas claro que eu sempre fiz parte de uma engrenagem importante, assim, sempre dei minha contribuição e sempre entendi isso. Talvez coincidência na vida, eu fui um cara que, talvez no futebol, eu demorei um pouco mais a amadurecer, mas talvez isso tenha me permitido jogar até os 38 anos também, porque eu sempre quis fazer melhor, eu sempre quis melhorar, eu sempre assumi isso. Então, acho que sim, acho que depois da Libertadores, aquele brasileiro de 98 já foi muito bom. Em 99 foi um ano maravilhoso. Infelizmente perdemos o Mundial tanto para o Real Madrid quanto para o Corinthians. E ainda houve o Brasileiro de 2000, a Mercosul foi um brasileiro espetacular também. Tanto no Brasileiro 97 quanto no Brasileiro 2000 eu fiquei na seleção do campeonato. Para mim foram brasileiros marcantes, que foram os 2 que eu ganhei. Um deles eu ganhei a bola de prata pela única vez. Eu fico até brincando que em 2011, né, eu dominei a bola de ouro o ano inteiro nas últimas 9 rodadas. Eu perdi tanto a bola de ouro quanto eu achei muito injusto ter perdido também a bola de prata no último jogo pro Zé Roberto, que é um craque, fez uma grande competição, mas a campanha acabou me tirando ali, mas prêmios individuais são sempre importantes e isso também me motiva muito. Mas no geral, eu acho que a minha primeira passagem foi muito boa. 10 anos depois eu volto e eu estava na dúvida, mas foi melhor do que eu esperava. E agora essa terceira, eu acho que é a terceira e última passagem no futebol e seria muito bacana encerrar aqui no Vasco. Isso que não estava no script, não. Até durante a viagem, lembrei disso, li algumas coisas sobre os 15 anos do título da Libertadores. Fala pra gente se é verídico ou não. Uma cena em que o Valber, chega de moto, fantasiado de tiazinha, num treinamento que o Lopes disse que só começava se ele chegasse. É isso mesmo? O Valber era assim no dia a dia ou não é bem por aí? O Valber tecnicamente eu diria que foi um dos melhores líberos que eu vi jogar. Se ele quisesse ter sido líbero, teria sido o Baresi. E o Valber era um craque que nunca levou o futebol tão a sério, todo mundo sabe disso, como deveria, mas tinha tanto talento que conseguia jogar. E aquilo ali era porque o Lopes gostava muito de concentrar. E às vezes um jogo importante ele nos deixava concentrado uma semana para um jogo. E
às vezes os mais novos entendiam um pouco melhor e os mais velhos, na época o Valber, né, os caras não gostavam muito. E era época aí de carnaval, era o Tiazinha na época que era o auge. O auge, né? E o Valber com as coxas muito fortes e realmente ele chegou no vestiário assim. Foi um momento hilário e que provou também que a mistura da brincadeira, mas com responsabilidade, deu certo, né? Eu digo que aquele grupo, ele tinha um nível intelectual elevado, eu diria. Por quê? Porque nós tínhamos individualidades dificílimas de conviver, mas nós tínhamos jogadores que eram muito família e inteligentes, que era o Ramon, Pedrinho, Carlos Germano, Felipe, Mauro Galvão, Mauricinho, Luizinho, eu. Então nós tínhamos um nível de educação que eu diria que é importante para um grupo também. Porque você tem que saber se respeitar, você tem que saber que tem a hora para todo mundo. E a maioria dos jogadores que são estrelas, eles têm dificuldade de entender isso, de dividir um pouco esse mérito. E nós sabíamos que éramos importantes, mas não fazíamos questão de ganhar isso na força. Nós sabíamos que o tempo, o nosso reconhecimento ia chegar. Isso fazia com que as coisas funcionassem mais fáceis. Você teve que lidar durante algum tempo com Edmundo e Romário. Você acabou de dizer aí do potencial daquele grupo de jogadores importantes que decidiam, talentosos e ao mesmo tempo polêmicos demais, todo mundo sabe disso. Como foi? Qual foi mais fácil de lidar? Edmundo, Romário, ou os dois você tirou de letra? Na verdade, eu aprendi uma coisa com os dois que foi importantíssima para minha carreira, né? Assim, a vontade de ganhar deles. Eles eram caras que, por mais que não fossem tão fácil de relacionamento, eles só tinham um objetivo na cabeça. Eles queriam ganhar. Eles jogavam para ganhar. Então, às vezes, até no rachão, a brincadeira... Quando a época dos dois juntos foi mais difícil, porque eles eram muito amigos e depois a amizade ficou arranhada, então ficou um pouco mais difícil. Mas eu aprendi muito com os dois. São jogadores que se complementam. O Edmundo, que era capaz de jogar no lado do campo também, de muita força, que se tornou artilheiro. O Romário, um fora de série, campeão do mundo. Eu acho que eu aprendi mais do que tive dificuldade de me relacionar. Claro que a gente poderia ter se relacionado melhor fora de campo, talvez. Nunca foi criada essa relação. Mas, ao mesmo tempo, foi... Em 97, o Edmundo fez a diferença naquele Campeonato Brasileiro. Em 2000, o Romário fez a diferença na Mercosul e no Brasileiro. E nós todos sabíamos que eles também entendiam o que precisava da gente, né? Então era uma troca, a gente aproveitava o talento deles e eles também aproveitavam o conjunto e o talento nosso, todo mundo junto, remando para ser campeão, sem a gente querer tirar o brilho individual que eles tinham.